concedo a palavra ao senhor professor Milton Medran, palestrante do Estado do Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor deputado Adriano Sarney, que preside esta sessão, excelentíssimo senhor deputado Eduardo Braide, autor do requerimento desta sessão especial, ilustríssimo senhor Osmir da Silva Freire, presidente da Federação Espírita do Maranhão, excelentíssimo senhor Werther de Moraes Júnior, subdefensor público geral do Estado e que neste ato representa a Defensoria do Estado. Ilustríssimo senhor Herbert Moraes, presidente do Instituto Estadual do Pensamento Espírita, e a quem eu me dirijo especialmente para agradecer por este gentil convite para estar nesta tão tocante solenidade. Muito obrigado, Herbert. O Espiritismo e os desafios do século XXI é o tema que me foi proposto para esta sessão especial. E ontem, quando o avião que me trazia, juntamente com a minha esposa, lá do outro lado do Brasil, lá do extremo sul do Brasil, quando a aeronave se aproximava desta belíssima cidade, e eu via essa luxuriante arborização, essa vegetação linda desta ilha fantástica, eu recordei um grande poeta maranhense, e que, de uma certa forma, fez parte da minha infância, porque não sei se ainda hoje se decoram poesias nas escolas, mas naquele tempo a gente recitava de cor esses belos poemas dos poetas que fizeram e que encantaram a história da literatura brasileira. E eu lembrei, então, Gonçalves Dias, cujos versos tão bem refletem a beleza deste estado e desta cidade. Quando ele, exilado em Portugal, e recordava as belezas dessa terra, dizia: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Que beleza de poesia e que forma também de descrever a alegria pessoal que eu sinto de estar com vocês nesta oportunidade. Mas o Maranhão, de tantos literatos, e eu não poderia nominá-los todos aqui, teve também o grande Coelho Neto, chamado o príncipe dos prosadores brasileiros. E Coelho Neto tem uma importância extraordinária na história do espiritismo no Brasil, e na história especialmente dos fenômenos espíritas, porque Coelho Neto, em uma determinada oportunidade em sua vida, quando já morava no Rio de Janeiro, ele passou por uma tragédia muito grande, ele e sua família. Ele perdeu uma netinha, a Esther, de poucos anos de vida, e foi um abalo enorme para a sua família. E sua filha sofreu demasiadamente, Júlia ela se chamava, sofreu muito com isso, com a perda de uma filha, ela que havia perdido poucos meses antes o marido. E em um determinado dia, a esposa de Coelho Neto assoma à porta do seu escritório
e diz assim: a nossa filha, a Júlia, deve ter enlouquecido. Ela está falando ao telefone e diz que está falando com a filha, com Esther. E Coelho Neto, preocupado, tomou da extensão do telefone e passou a ouvir. E ouviu, efetivamente, a voz de sua netinha, conversando com a mãe e dizendo que estava bem, que ela não se preocupasse, que ela continuava viva em outras dimensões do universo. E Coelho Neto, que até então fora um perseguidor e um inimigo do espiritismo, dizendo que se tratava de bruxaria, que se tratava de superstição e que o povo não poderia embarcar nessa crença tão supersticiosa, Coelho Neto passou, a partir daquele momento, a estudar o espiritismo, se tornou espírita e se tornou um grande propagandista do espiritismo. Coelho Neto, um grande maranhense. E eu não posso também esquecer de uma outra figura da literatura brasileira, também deste estado, Humberto de Campos, que provavelmente não tenha sido espírita na sua vida física, mas que, após o seu desencarne, após a sua saída do corpo pela morte física, passou a ser um grande contribuidor das ideias espíritas através de um grande médium, Francisco Cândido Xavier. E eu, quando me tornei espírita, já na minha madureza, e já como promotor de justiça numa cidade do interior, onde passei a estudar o espiritismo, eu me encantei com livros como Crônicas de Além-Túmulo ou Reportagens de Além-Túmulo, que Humberto de Campos houvera ditado a Chico Xavier. Então, também, Humberto de Campos trouxe uma contribuição imensa ao espiritismo, à literatura espírita, através do grande médium psicógrafo Francisco Cândido Xavier. É muito gratificante para a comunidade espírita internacional. Eu já presidi a Confederação Espírita Pan-Americana e labutei na Federação Espírita do Rio Grande do Sul por muitos anos. É muito gratificante para a comunidade espírita saber que, num estado da importância do Maranhão, existe um dia estadual do espiritismo e que está estabelecido em lei, a lei número 9.028, de 30 de setembro do ano de 2009, oriunda essa lei do projeto de lei do então deputado estadual Rubens Pereira Júnior, para marcar a data do nascimento do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que passou para a história com o seu pseudônimo, com a alcunha, com o nome espírita dele de Allan Kardec. Ele nasceu exatamente no dia 3 de outubro do ano de 1804 e foi o responsável pela codificação, pela sistematização da doutrina espírita, que ganhou importância enorme na Europa do século XIX e que no Brasil encontrou guarida para se tornar um grande movimento religioso ou filosófico ou científico, dependendo da forma como nós o vejamos, porque o espiritismo tem a dimensão do universo e ele pode efetivamente ser sentido, e por muitos é como uma religião, mas por outros, e eu me identifico mais com esta, como uma filosofia, como uma área do pensamento que vai justamente trazer respostas às grandes angústias humanas, e logo com a filosofia. E pode também ser visto como uma ciência, a ciência do espírito, que hoje, aliás, ganha significado especial no mundo, quando grandes cientistas estudam a questão da consciência fora da matéria,
que a consciência, dizem eles, e principalmente alguns estudiosos da física quântica, a consciência, ela não é um produto da matéria, ela não é o resultado, um produto do cérebro. Ao contrário, o cérebro e tudo que existe materialmente é o resultado de uma ação da consciência, que é o que faz a grandeza do universo e que é a matéria-prima do universo. Homenagear, senhores deputados, senhoras e senhores, homenagear o Espiritismo com um dia a ele dedicado, é homenagear indistintamente a todos aqueles que creem na supremacia dos valores permanentes sobre o transitório. E para isso não há necessidade de ser espírita. A maioria de nós damos mais importância aos valores permanentes, e principalmente neste século XXI, de tantos desafios, a tudo aquilo que é transitório. É homenagear a supremacia do incorruptível sobre aquilo que corrompe. É dar primazia ao pensamento sobre a extensão, como dizia Descartes, e que foi, aliás, um grande inspirador de Allan Kardec na formulação da ciência espírita, que tem como base a ideia da causa e do efeito, de que não existe efeito sem uma causa que lhe dê origem. E por isso ele pode ser visto cientificamente, e por isso ele tem também essa semelhança com o pensamento e se abriga no pensamento de René Descartes, o grande filósofo que iniciou a modernidade. Homenagear, senhores, o Espiritismo e a doutrina espírita com um dia também significa dar maior supremacia, a grande supremacia do espírito sobre a matéria. O espírito, que a questão número 23 do Livro dos Espíritos, a obra fundamental de Allan Kardec, diz ser o princípio inteligente do universo. Assim como os grandes cientistas de hoje que labutam na área da física quântica dizem que a consciência é tudo o que existe no universo e que tudo o que existe em todos os mundos, em todos os universos, deriva desse princípio formador da consciência. Nós espíritas dizemos, nos reportando à questão número 23 do Livro dos Espíritos, que o espírito é o princípio inteligente do universo. Expressão de humanismo contemporâneo da maior explosão de ideias libertárias, tendo por berço a França, apenas 6 décadas após a Revolução Francesa, o Espiritismo, senhores, enfrenta exatamente os mesmos anseios, as mesmas aspirações e, logo, os mesmos desafios de todos os segmentos mundiais que lutam pela paz, pela igualdade, pela liberdade, pela fraternidade. Os desafios do Espiritismo, senhores deputados que estabeleceram esta sessão solene, os desafios do Espiritismo são os mesmos desafios de todos os homens de bem, de todos os homens que querem o progresso moral, que querem o progresso material, que querem o progresso político, que querem o progresso ético, que querem o progresso do pensamento humano. Os desafios do Espiritismo são exatamente os mesmos desafios de todas essas pessoas. Allan Kardec deixou em uma das suas obras, a Gênese, uma interessante definição sobre o papel do Espiritismo no mundo, já no século XIX. Ele dizia: o Espiritismo não cria a renovação social. Não é o Espiritismo que se arvora
à condição de querer criar a renovação social. Continuava ele: a madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generosidade das questões que abrange, o Espiritismo, no entanto, mais do que qualquer outra doutrina, está apto a secundar um movimento regenerador da humanidade. E por isso, dizia Allan Kardec, o Espiritismo é contemporâneo desse movimento. É um típico produto da modernidade. Surgiu exatamente no momento em que podia ser útil, com esta visão nova, que coloca no centro das nossas reflexões não a matéria, que é provisória, que é transitória, que nos é importante quando aqui estamos encarnados, quando aqui estamos nessa convivência com o mundo material. Mas não a matéria, e sim o espírito. Esta é a realidade de todo o universo. Quando o Espiritismo faz essa reflexão, ele se põe justamente ao lado de todas as pessoas que têm essas ideias nobres, que têm essas ideias progressistas, que têm essas ideias de mudança na vida social, na vida política, na vida econômica. E é por isso que, como bem salientou o eminente presidente da Federação Espírita aqui do Estado, o Espiritismo, tanto quanto todas as pessoas de bem da humanidade, está preocupado, por exemplo, com esta onda de terrorismo que assola o mundo e com aquilo que disso resulta. Com milhares, com milhões de pessoas buscando deixar países em conflito, como a Síria, o Sudão, a República do Congo, o Iraque e tantos outros países que vivem esses conflitos, que são gerados justamente pela intolerância, pela incapacidade de um povo viver em pluralidade com o pensamento do outro, com o ecumenismo religioso, com a solidariedade, independentemente de nossas crenças. Só este ano, mais de 2.500 pessoas já morreram tentando cruzar o Mediterrâneo, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Hoje se diz que já são cerca de 60 milhões de pessoas, de seres humanos, que estão nessa condição de vulnerabilidade e que, às vezes, não conseguem sair de seus países. São 60 milhões de almas, de espíritos, de pessoas humanas que querem o básico, o fundamental na vida: poder conviver, poder trabalhar, poder praticar a sua crença, a sua religião, poder pensar e se manifestar livremente. Em regiões onde, como aqui no Brasil, se respeita a pluralidade do pensamento, a pluralidade religiosa, a pluralidade das ideias. E ainda ontem eu recebia do atual presidente da Confederação Espírita Pan-Americana, o nosso querido amigo argentino Dante Lopes. Ele me enviava um artigo para um jornal que eu edito em Porto Alegre, e ele tratava justamente desse tema, desses 60 milhões de pessoas que vivem nesse estado de vulnerabilidade. E ele reflete assim: são 60 milhões, é muita gente provavelmente para os países europeus, para os países da América receberem, mas reflitamos, dizia ele, 60 milhões representa apenas 1% dos cerca de 7 bilhões de habitantes do planeta.
Será que a humanidade toda não pode abrigar e dar condições de dignidade, da mínima dignidade humana, a esses 60 milhões de criaturas humanas, que são nada mais do que 1% da humanidade? É preciso, disse certa vez e tem repetido, um eminente humanista, que é o chefe da Igreja Católica, o Papa Francisco, dizia assim, e tem repetido: é preciso globalizar a solidariedade humana. Será possível que um dia possamos nos reunir, toda a humanidade, nesse clima de fraternidade, nesse clima de solidariedade, já que todos somos resultados de um mesmo processo, um processo evolutivo? Eu conversava há pouco com jornalistas aqui da cidade que vieram cobrir esse evento e perguntava-me um deles: como pode se explicar o processo de reencarnação diante dessa população? Então, na medida em que vão reencarnando, o globo já não poderia abrigá-los. Aí eu recordei a ele: o princípio da reencarnação, na filosofia espírita, ela deve ser conjugada com outros princípios, com o princípio da evolução, por exemplo. Pela filosofia espírita, nós todos somos resultados de um lento processo de evolução. Um grande pensador francês, filósofo espírita, que foi Leon Denis, dizia assim: a alma dorme na pedra, agita-se no vegetal e desperta, passa pelo animal e desperta no homem, sintetizando esse princípio evolutivo, e que nos faz todos iguais, independentemente de raça, independentemente de religião, independentemente de ideologia política. Poderia, Allan Kardec formulou essa pergunta aos espíritos no Livro dos Espíritos, poderíamos, diante dessa circunstância de sermos todos iguais, poderíamos pensar em um dia em que o progresso reuniria todos os povos da Terra numa única nação? É aquilo que sonhou John Lennon quando dizia que seria possível. Ele sonhava com, na sua famosa canção Imagine, imaginando um mundo onde não tivesse fronteiras, onde não tivesse governos de nações e onde não houvesse sequer religiões, porque todos se amariam indistintamente num único povo. Então Kardec também tinha essa preocupação, uma preocupação que foi de John Lennon, um artista decênios depois. E ele perguntou na questão número 789 do Livro dos Espíritos: um dia o progresso reunirá todos os povos da Terra numa única nação? E a resposta que os espíritos lhe deram foi esta: em uma só nação é impossível, pela diversidade de climas, de costumes, de necessidades que exigem leis apropriadas a cada cultura. A caridade, entretanto, disseram os espíritos a Allan Kardec, quando formulou esta pergunta, a caridade, entretanto, não leva em conta as latitudes, nem distingue os homens pela cor de sua pele ou pelas crenças que abrigam. E quando, previram os espíritos, e quando por toda parte a lei de Deus servir de base às leis humanas, os povos, tanto quanto os indivíduos, praticando a verdadeira caridade, viverão em paz, viverão felizes, porque ninguém fará mal a seu vizinho e nem viverá às suas custas.
Este é um princípio da filosofia espírita, este é um anseio do espiritismo quando se fala nos desafios do século XXI. Esta capacidade de efetivamente vivermos todos em união, em paz, independentemente das crenças de cada um. O importante não é o que cada um, naquilo em que cada um crê. O importante, sim, é aquilo que fazemos em prol de nós próprios, do nosso processo evolutivo e auxiliando no processo evolutivo daqueles que nos rodeiam. É outra preocupação que o Espiritismo demonstrou desde o momento da sua concepção, da sua sistematização por Allan Kardec, o homenageado do dia de hoje nesta Assembleia Legislativa, é o combate à desigualdade social. Na questão número 930 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questionou os espíritos sobre essa tremenda desigualdade de sortes, tremenda desigualdade social, onde uns têm tanto e outros não têm aquilo que lhes seria básico para viver, para se alimentar, para se vestir, para se abrigar do frio, das inclemências do tempo. Perguntou Allan Kardec aos espíritos: isso será possível que a humanidade reduza esse problema ou solucione esse problema? E os espíritos, numa frase, sintetizaram o que pensam acerca disso, dizendo assim: numa sociedade organizada segundo as leis de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Ou seja, numa sociedade onde o princípio básico seja o princípio do amar ao outro como amamos a nós mesmos, é impossível que alguém morra de fome. Isso não vale para o Espiritismo apenas. Isso vale para todos os grandes movimentos humanistas que existem na Terra. O combate aos preconceitos por motivos raciais, políticos ou religiosos, também este foi um princípio estabelecido como pedra de âncora da própria doutrina espírita sistematizada por Allan Kardec. Quando, em um determinado trecho, na questão número 793 do Livro dos Espíritos, ele deixou esculpida esta frase: a verdadeira civilização se reconhecerá pelo progresso moral. A civilização só será atingida quando todos praticarem, novamente, o mesmo princípio, quando todos praticarem a caridade ensinada por Jesus. E caridade, na definição espírita, não é simplesmente entregar um pão a um faminto em um determinado momento. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos como poderiam definir caridade, eles responderam: a caridade é benevolência para com todos, é indulgência para com as imperfeições alheias, e é, acima de tudo, a capacidade de perdoar pelas ofensas recebidas. Quando esses princípios, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e capacidade efetiva de perdoar as ofensas recebidas, quando a humanidade se acostumar com esses princípios e realmente vivenciá-los, nós teremos, segundo o prognóstico dos espíritos que respondiam às questões de Allan Kardec, estaríamos vivendo a verdadeira civilização que todos nós, homens de bem, almejamos. Outro princípio espírita, e que se conjuga com esse desafio, ou os grandes desafios do século XXI, é a universalização
da plena liberdade, da liberdade de opinião, da liberdade de crença, da liberdade efetiva de manifestação do pensamento. Na questão 837 do Livro dos Espíritos, ficou esculpida esta frase: constranger os homens a procederem de modo diverso ao que pensam é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização. E, finalmente, o Espiritismo vê como um desafio, porque Allan Kardec era um pedagogo, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, nome civil de Allan Kardec, foi um eminente pedagogo francês que estudou na escola de Pestalozzi, que foi um dos grandes reformadores do ensino, da educação na Europa do século XIX. Allan Kardec se preocupou enormemente, tanto na sua fase pré-espírita, como professor em Paris, como e especialmente depois que formulou o seu pensamento espírita, tendo por base a imortalidade do espírito e a sua sobrevivência depois da morte, e deixou em sua obra prima, em sua obra primordial, que é o Livro dos Espíritos, esta frase: só a educação poderá reformar os seres humanos, que assim não precisarão mais de leis tão rigorosas. Isto foi dito quando no Livro dos Espíritos se tratou, por exemplo, das questões de pena de morte, de castigos infamantes, que eram corriqueiros no século XIX. A pena de morte existia em todos os países da Europa. Quando os espíritos foram questionados sobre se deveria ainda se continuar matando homens como pena, eles responderam isso: só a educação poderá reformar os seres humanos, que assim não precisarão mais de leis tão rigorosas. E num comentário que Allan Kardec fez sobre a lei do trabalho, também no Livro dos Espíritos, ele deixou escrito o seguinte: a ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo que seja possível, sofrerá sempre intermitências, e durante essas fases o trabalhador terá necessidade de viver. A lei do trabalho é uma das leis morais arroladas por Allan Kardec na terceira parte do Livro dos Espíritos. E é aí que ele faz esse comentário. Continuando: há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passará de teoria. Esse elemento é a educação. E define não a educação intelectual, mas a educação moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, aquela que se dá em casa aos nossos filhos e que se requer seja dada, seja complementada em toda a sociedade e notadamente na escola. Aquela que consiste na formação de caracteres, aquela que cria hábitos, porque educação, definiu Allan Kardec, é o conjunto de hábitos adquiridos. Allan Kardec, o homenageado desta sessão especial, que era pedagogo, deu uma extraordinária importância à educação, a educação que é descurada ainda na nossa civilização contemporânea. O grande pensador europeu Zygmunt Bauman, ele refere que nosso sistema educacional é um poderoso mecanismo de cada vez mais
reproduzir os privilégios entre as gerações. E ele refere que mesmo nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, o país mais desenvolvido do planeta, 74% dos estudantes que frequentam as universidades mais competitivas vêm de famílias mais ricas e 3% apenas das famílias mais pobres. Não se deu ainda sequer a educação formal no mundo o devido valor. E tomara que se dê, mais do que isso, a educação moral, a de formação de hábitos saudáveis, esse valor do qual o mundo, em pleno século XXI, continua carente. É por isso que nós saudamos com muito afeto, com muito entusiasmo, a eleição há 2 anos atrás, no ano de 2014, no ano passado ainda, de duas personalidades do mundo oriental, que dividiram entre si o Prêmio Nobel da Paz. O indiano Kailash Satyarthi, que dedicou toda a sua vida à busca daquelas crianças que na Índia são obrigadas a trabalhar na condição de escravos, tirá-las dali para que elas exercessem o seu direito de ser educadas. E aquela menina fantástica, graciosa, linda, que é Malala Yousafzai, paquistanesa, que venceu e que dividiu com esse indiano, ela que é da cultura muçulmana, e que dividiu essa paquistanesa com o indiano Kailash, o Prêmio Nobel da Paz. E ela realizou um trabalho fantástico no seu país, no Paquistão, exigindo que as meninas também fossem às escolas, porque a cultura paquistanesa não permite que pessoas do sexo feminino frequentem a escola. Essa menina de 14 anos de idade, ela dedicou todas as suas energias no sentido de que se concedesse às meninas também o direito de serem educadas. E por isso, recebeu um atentado, uma bala no rosto, terminou sendo levada para Londres, onde fez a cirurgia, e lá ela estava e continua vivendo quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E aquela menina de 14, de 15 anos de idade, falou à ONU, foi uma grande conferencista numa sessão especial da ONU, quando disse: dai-me um livro, uma caneta e um professor, que com isso eu transformo o mundo. Todos esses valores, eles estão contidos na doutrina espírita, como uma doutrina humanista. Mas onde busca o espiritismo a base racional para a defesa desses desafios do homem, da humanidade, ainda no século XXI? Na sua filosofia, que tem como fundamento a imortalidade do espírito, e na sua vocação progressista. A imortalidade, senhores, que está presente em todos os filósofos idealistas da história do pensamento, de Sócrates a Platão, de Kant, passando por Schopenhauer, que defendia o princípio da indestrutibilidade da nossa essência movida pela vontade. Essa filosofia, ela dá um sentido especial à vida. No dia, disse um grande poeta espanhol, Federico García Lorca, no dia em que a fome desaparecer no mundo, porque a fome, as injustiças sociais, a falta de educação,
geram todos os grandes problemas no mundo e dificultam também a aquisição de uma mentalidade espiritualista. A aquisição dos valores do espírito, ela fica como que bloqueada quando o sujeito tem fome, quando a ele não é oportunizada a educação, quando ele vive em países terroristas, em países onde não se tem liberdade de agir, de pensar e de se manifestar. Então, dizia Federico Garcia Lorca, no dia em que a fome e que as injustiças sociais desaparecerem, irá se produzir no mundo a maior explosão espiritual da humanidade. Será a grande revolução. No Espiritismo, esse princípio se alia ao da maior conquista da ciência moderna, o princípio da evolução. Se tudo está submetido a uma lei de constante evolução, que vai da ameba primitiva aos complexos organismos inteligentes, por quê? Não evoluiria igualmente o que temos de mais nobre em nós, que é a nossa consciência, que é o nosso espírito, dizemos nós. Essa concepção filosófica evolucionista do Espiritismo, ela se conjuga plenamente com concepções da física quântica, a partir de demonstrações de luminares dessa ciência, como é, por exemplo, Amit Goswami, hoje vivendo nos Estados Unidos como professor da Universidade de Oregon, e uma das maiores autoridades em física quântica, como o Roberto Lança, para os quais a origem de tudo está na consciência. Goswami criou o que ele chama de idealismo monista, ou seja, de que tudo está presente como de uma forma de mônada, está presente na consciência humana e não na matéria. E Lanza criou o princípio do biocentrismo, de que a vida, ela se identifica exatamente com a consciência. Não existiria vida se não houvesse antes da vida física, da vida material, de qualquer tipo de vida biológica, se não existisse antes dela a consciência que preside todo esse fenômeno. E é assim que caminha a humanidade. Eu sou de uma geração, vou fazer 75 anos de idade, sou de uma geração que conheceu os horrores da guerra, a estupidez do nazismo, as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Mas essa geração, a minha geração, conheceu também os esforços pela paz, que redundaram na criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, que redundou na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um princípio não respeitado ainda por toda a humanidade, mas que é um desafio para este nosso século XXI. Conheceu o racismo dos países como os Estados Unidos, a África do Sul, mas também conheceu o despertar da ampla conscientização das leis contra o racismo, pela igualdade dos direitos civis dos negros, a libertação jurídica, política e social da mulher. Conheceu, a minha geração, figuras extraordinárias como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, como Nelson Mandela, como Madre Teresa de Calcutá, como Francisco, o Papa que chefia a Igreja Católica hoje, como Francisco Cândido Xavier, e como tantas outras personalidades que nos fazem concluir, senhores, que o bem é muito mais forte do que o mal, e que o bem, de qualquer sorte, ele triunfará. E quem sabe, neste século, neste milênio, que ainda estamos em seu princípio. E diante de tantas incertezas ainda, diante de tantas angústias,
diante de tanto mal que ainda se produz na humanidade, embora o bem seja preponderante, e ele está materializado principalmente nos diplomas legais, que casas como esta, que casas legislativas do mundo inteiro, onde existe democracia, realizam. O bem está materializado na lei, nos diplomas legais, nas orientações sociais que evoluem sempre e cada vez mais. Mas o mal ainda nos prejudica e nos traz tanto sofrimento. E eu lembro então de uma oração pequenina, que dizem sua autoria teria sido de um teólogo, Reinhold Niebuhr, dos Estados Unidos, quando os soldados americanos eram levados à guerra, a Primeira Guerra Mundial, e que eram levados, iam para a guerra, e também na Segunda Guerra Mundial, eram conduzidos à guerra um estado psíquico muito baixo, por saberem que provavelmente não voltariam vivos para suas famílias. Então, este teólogo fez esta pequena oração que pode resumir todos os anseios humanos diante do bem e do mal, diante das provações e da capacidade que tenhamos de superá-las. Dizia ele: Senhor, concedei-me serenidade para aceitar o que não pode ser mudado, mas concedei-me, acima de tudo, coragem para mudar o que pode e deve ser mudado. E, finalmente, concedei-me a sabedoria para distinguir uma coisa da outra, o que pode e o que não pode ser mudado. Porque, enfim, esta é a sina da humanidade, é o desafio da humanidade. Há coisas que nós não podemos mudar, pelo menos por enquanto, e devemos ter serenidade para aceitá-las. Há coisas, no entanto, e muitas, que podemos e devemos mudar, e precisamos ter coragem para isso, e precisamos ter sabedoria para distinguir umas das outras. E para finalizar, senhores, lembro uma linda lenda, que é muito repetida por Leonardo Boff, da Teologia da Libertação, e diz ele que é uma história que vem de um pequeno país da África Ocidental, Gana, narrada por um educador popular, James Aggrey, no início do século passado, quando se davam os embates pela descolonização dos países africanos. Então esse pensador formulou esta lenda da águia e da galinha, que eu trouxe tal como Leonardo Boff costuma dizê-la, porque além do conteúdo ela tem uma forma belíssima. Narra assim Leonardo Boff: era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo em casa. Conseguiu pegar um filhote de águia, colocou-o no galinheiro junto com as galinhas, comia milho e ração própria para as galinhas, embora a águia fosse o rei ou a rainha de todos os pássaros. Depois de 5 anos, este homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: esse pássaro aí não é galinha, é uma águia. De fato, disse o camponês, é águia, mas eu o criei como galinha. Ela não é mais uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão. Não, retrucou o naturalista. Ela é e será sempre uma águia, pois tem o coração de águia. Este coração
a fará um dia voar às alturas. Não, não, insistiu o camponês. Ela virou galinha e jamais voará como uma águia. Então, decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: já que você, de fato, é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe. A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista, olhava distraidamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando grãos e pulou para junto delas. O camponês comentou: eu lhe disse, ela virou uma simples galinha. Não, tornou a insistir o naturalista, ela é uma águia. É uma águia e sempre será uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-lhe: águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe. Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga. Eu lhe havia dito, ela virou galinha. Não, respondeu firmemente o naturalista, ela é águia, possuirá sempre o coração de águia. Vamos experimentar uma última vez. Amanhã eu a farei voar. No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram-se bem cedo, pegaram a águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe. A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então, o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Nesse momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico cau-cau das águias, e ergueu-se soberana sobre si mesma, e começou a voar para o alto, a voar cada vez mais para o alto. Voou até confundir-se com o firmamento. Se eu posso deixar, nesse início de tarde de hoje, uma mensagem para todos nós, espíritas ou não, mas pessoas de boa vontade, se eu posso deixar essa mensagem, é de que, efetivamente, não sejamos a galinha que às vezes o mundo nos quer fazer, mas que sejamos efetivamente a águia, capaz de voar, impulsionada por essas ideias nobres de humanismo, de espiritualidade, para o mais alto do firmamento. Que estejamos todos nesse clima de progresso, de amor, de fraternidade, não como galinhas, mas efetivamente como águias. Muito obrigado.